Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar trazendo meio que um trade recap e a nova funcionalidade que eu trouxe para dentro do meu indicador, tá? Então, enfim, eu espero que vocês gostem daquilo que vocês vão ver. Tem sido fenomenal, pra ser sincero. Ele está se tornando cada vez mais automatizado e mecânico as decisões, né, para eu estar tomando dentro do gráfico. E eu acho que vocês vão gostar, porque isso reflete, inclusive, no vídeo que eu soltei aqui recentemente no canal do YouTube sobre o único modelo para 2026, que parte lá daquele contexto do IRL, ou seja, do Fair Value Gap, do Higher Time Frame, para um ERL da vida, um Swing High ou Swing Low, para a gente estar se posicionando, beleza? Então, espero que vocês gostem, deixem um like, se inscrevam no canal, tá? Porque cada vez mais eu vou estar trazendo aqui, enfim, conforme eu for trazendo funcionalidades e tudo, acontece que eu acho que já chegamos no final aí de todas as linhas do código, bem dizer, porque tem muito, assim, muitas linhas já escritas e tudo. Mas é isso daí. Antes disso, eu quero só trazer aqui como é que está sendo a experiência de usuário, né? De quem está usando do indicador para automatizar, enfim, tudo. Que é um dos meus alunos, o Ayel. Ele falou que tem sido fantástico, né? A experiência, porque permite uma segurança nas decisões e uma maior precisão na análise de pré-market e live market, pelo tempo de resposta e todas as confluências que a gente tem dentro do operacional, tá? Então isso ajuda demais. Demais, demais, demais. E, enfim, que tá muito brabo, tá girando demais nas marcações e pensando até já em estender a mensalidade do indicador. Fechou, gente? Aqui tá um comentáriozinho de feedback de como tá sendo a experiência de todo mundo, tá? Que tá utilizando. Eu vou trazer mais nos próximos vídeos. Então, é isso daí. Como que é a nova funcionalidade, né, gente? Bem dizer, eu coloquei porque o que, que nós já temos, né? Diferente da. Quando eu apresentei para vocês no vídeo passado lá, sobre o indicador em si. A gente tem aqui nos tempos gráficos fractais, quando a gente está negociando Fair Value Gap. Então, o Fair Value Gap, dentro dos conceitos que eu trabalho, ele seria minha liquidez interna, tá? Meu IRL. E basicamente o que eu coloquei de confluência dentro do operacional automatizando é que, em vez de ele somente aparecer aqui nos HTF Candles em si, ele vai trazer aqui no gráfico que está sendo, enfim, negociado, tá? Então, como vocês podem ver aqui ó, em cinza na tela, a gente tem um IRL, um Fair Value Gap, lá do candle mensal, tá? Em que o mercado ele chegou a negociar nessa direção, tá bom? Aqui ele está puxando o do mensal, a gente vai ir lá pro mensal para a gente estar vendo em que seria esse Fair Value Gap aqui, ó, em que ele está puxando. Bem singelo, tá? A movimentação. Então, ele está mostrando para nós lá no gráfico diário, que é aquele mesmo, e ele colocou um swing point. Então, a gente está negociando para longe desse swing point, que é o swing point protegido, entendeu? Então, qual que é essa nova funcionalidade? Bem dizer, ele vai pegar aqui todo o IRL que a gente tiver no tempo fractal do time maior que a gente está negociando, entendeu? Ele vai representar aqui na tela para nós e estender até os candles recentes de negociação que a gente está inserido. Então, o meu mapeamento ele se torna muito automatizado e dinâmico no sentido de eu vir para frente da tela e meramente observar como é que está esse cenário, de acordo com os meus tempos fractais do time maior. Então, eu sei que eu estou saindo desse IRL e estou partindo para onde, né? Lembra da aula passada que eu também falei? A gente necessita de um ponto inicial de partida e um ponto final. E esse ponto final vai ser sempre a liquidez do mercado. Então, a gente está saindo do IRL para um External Range Liquidity. E onde que é esse External Range Liquidity? No dia de hoje, que eu negociei, seria esse último topo aqui, tá? Então, aqui no gráfico diário, a gente tem essa representação. Eu vou descer para o gráfico de 6 horas para a gente dar uma observada, para ver como é que tá. Aqui, ó. Conforme a gente está se deslocando para longe daquele swing point relevante, né? Lembrem-se da aula que eu falei para vocês sobre a reversão no mercado, né? Que ele faz um V-shape e tudo mais. A gente tem o CSD que caracteriza a mudança, né? Do lado vendedor para o lado comprador aqui. Então, a gente está saindo de uma POI, de um K-level, um ponto-chave importante no mercado, e ele está se deslocando para longe. Essa semana, no domingo em si,
Eu falei, né, que o mercado ele poderia abrir com gap já para baixo e logo em seguida ir em direção aos níveis de liquidez e tudo mais. E consigo o mercado ele fez uma retração aqui, logo em seguida começou a expandir para cima. Então a gente está partindo deste ponto aqui em particular, tá? Ele colocou um swing point e está sendo negociado cada vez mais em direção acima. Então a gente tem aqui uma área onde o mercado ele pode formar o pavio, né, do próximo candle semanal em si, em que ele formou, respeitando essa região. A gente está, inclusive, em uma formação onde o mercado coloca uma manipulação nesse tempo fractal, e ele está respeitando a região de equilíbrio de 50%, colocando o pavio da próxima vela mensal e negociando para cima. Então, assim, uma reversão bullish aí no mercado, e a gente está negociando junto com o contexto e viés macroeconômico, enfim, do higher time frame, tá? No 4 horas, quando a gente vem aqui para o gráfico, indo mais, diminuindo, né, em si pro lower time frame, a gente vai ver que o mercado ele tem aqui, ó, ele tá me representando um fair value gap bearish aqui, em que a gente está dentro dessa região importante. Mas como o meu contexto ele tá saindo lá desde o mensal, semanal, diário, isso aqui para mim é irrelevante. É uma POI do contexto do 4 horas, em que não vai fazer tanto sentido para mim, porque eu estou negociando com viés totalmente otimista do mercado, bullish. Então, a partir do momento que o mercado ele visita essas regiões aqui, ó, coloca um ponto de liquidez ali, swipa toda essa região que tinha aqui da semana anterior e se desloca cada vez mais em direção para cima, é nítido que o mercado ele vai buscar esse último topo que é relevante no mercado, tá bom? Então, é essa a premissa que a gente precisa ter, um cenário total estruturado de cima para ir executando no lower time frame, tá? E qual que era a ideia hoje aqui, quando eu vim para o mercado, para estar executando? Basicamente, eu demando, né, por uma série de requisitos no meu operacional para eu estar me posicionando em um trade. Quem faz parte da minha mentoria e tudo mais sabe quais são eles, né, em si. Eles têm um contexto um pouco maior que eu demando no quesito daqueles que eu passei para vocês, porque é simplificando ao máximo, né, o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês verem. Mas a gente vai ver ali quando a gente estiver no lower time frame, mostrando a ordem que eu executei hoje, vocês vão ver como que o contexto aqui do higher time frame estava bem alinhado, estruturado com as confluências que é um requisito meu, tá bom? Então aqui no 4 horas, a gente tem aliado, né, com o contexto semanal, um fair value gap aqui, em que para mim ele é irrelevante. Então eu olho para o contexto macro bullish em si, tá? E quando a gente vai diminuindo aqui para o H1, vamos ver aqui qual que é o cenário que ele vai estar mostrando para mim com o indicador, a leitura, né, que a gente tem. Então, assim, eu sei que a gente está saindo de um contexto mensal, semanal, diário, 6 horas, 4 horas, todo bullish. Aqui, para mim, ele já está começando a trazer um fair value gap em que ele respeitou, tá? Que ele já foi mitigado várias e várias vezes. Dá para ver aqui, ó, que ele tocou. Quando ele é mitigado e se torna cinza, tá? Significa que ele mitigou aquela região, aquele key level importante. Então, essa semana, no dia 12, a gente abriu com gap já ligeiramente para baixo. Colocamos uma mínima e saímos deslocando o preço, sendo negociado cada vez mais em direção acima. Com isso, a gente está partindo de um ponto inicial do mercado, tá? Indo em direção ao objetivo. E com isso, eu preciso somente alinhar esses pontos. Vamos observar aqui, ó, eu estou no gráfico diário, né? Aqui meu tempo fractal é de 1 hora para o time frame do diário. Aqui ele não está representando porque a gente só tem um conjunto de 4 velas mostrando isso, tá? Mas se a gente for lá no diário, vamos ver qual que é o fair value gap que a gente tem aqui. Basicamente, o fair value gap que a gente tem aqui seria este aqui, ó. Então a gente vai marcar ele e vamos observar que lá no 1 hora ele representa o mesmo ponto que eu marquei ali, trazendo do diário. Então assim, é muito interessante porque ele pega o tempo fractal de cada vela ali correspondente que a gente está negociando e monta todo esse contexto para nós de forma já automatizada, tá? Então, a gente está partindo deste ponto e o mercado ele tem expansões bullish, consolida, expande novamente, consolida e expande novamente. Consolidação é uma característica que precede a expansão e quando a gente tem expansão seguida de consolidação,
o que é que a gente espera? Expansão novamente. Por quê? Porque de uma forma mecânica e robusta dentro do operacional, a gente tem que toda fase de expansão do mercado, ela se inicia com uma expansão e termina com uma expansão, tá? E então, de uma expansão, ela só pode ir para três coisas: consolidação, retração ou reversão. Então, identificando todo esse contexto e colocando, né, dias que vão colocar mínimas importantes dentro da semana, seja o contexto ali da mínima da semana ou máxima, enfim, a gente está partindo dessa mínima aqui. E o sentido do mercado é ele buscar uma liquidez relevante. O mercado ele não vai reverter de um nível de liquidez de topos duplos em si, mas sim de uma liquidez relevante no mercado, tá? Que seria esse último topo aqui. Então, com isso, o mercado ele fez essas fases e hoje cedo, eu identificando este ponto, né? Ontem eu não negociei porque eu achei muito feio o mercado em si, para se posicionar na sessão de Nova York, tá? Mas hoje o mercado ele fez aqui para mim um conjunto de confluências que eu necessito para eu estar me posicionando, tá? Então, quando a gente vem aqui para o M30 da vida, a gente vai observar. Agora entrando, bem dizer, no recap em si, tá, gente? Hoje cedo no mercado, eu estava identificando aqui que 6h30 da manhã, junto do ativo combinado, que é a prata, fez um SMT importante. SMT é o Smart Money Technique, que é um conceito que eu utilizo, que é uma correlação entre mercados ativos em si, em que eu requisito para estar formando um swing point para mim, dentro de um K-Level, tá? E tem essa atribuição de transição de liquidez de ativos para ativos. Então o mercado aqui, ó, ele está trazendo para mim o tempo fractal do 30 minutos da vela do 4 horas. Vocês podem perceber que aqui no tempo dos HTFs Candles, ele está trazendo o mesmo Fair Value Gap que está representando aqui no gráfico, está sendo negociado, tá? E consigo, a gente tem SMT plotando já nos candles do Higher Time Frame, junto do contexto no lower time frame, tá? É o mesmo SMT. Então, eu visualizando isso daqui, eu tenho um estágio de SMT ali confirmando para mim. E quando eu vou para o lower time frame, aqui, para M5 da vida, eu necessito de outra confluência para eu estar ali entrando na operação e tudo mais, porque eu já estou partindo de um K-level, aqui importante, mas basta eu confirmar com outro swing point que vai formar. Então aqui hoje, por volta das... Deixa eu ver aqui. Foi 9 horas da manhã de Nova York. O mercado ele me dá essa sequência de SMTs, formando um swing point aqui novamente, sweepando essa região, confirmando a transição de liquidez entre ativos novamente no mercado, tá? E eu identificando isso daqui, foi o cenário onde eu me posicionei. Dá para perceber que a partir do momento que o mercado ele me dá as confluências, aqui ó, formando o swing point, tanto no 1 hora como no 30 minutos, dá para perceber ali ó, que ele formou também no H4, todo o contexto está montado. Ambos as velas estão alinhando para a mesma direção, basta eu fazer o quê? Executar. Porque todo esse contexto que eu estou trazendo lá do higher time frame, eu estou alinhado com o lower time frame. E com isso, né, é essa parte da dinâmica que consiste em ser metódico e mecânico do operacional. Basta alinhar as velas. E é basicamente isso que eu faço. Tanto que o indicador ele me ajuda basicamente só nesses pontos. Eu gosto de observar também e confirmar isso nos outros ativos, tá? Eu não confirmo por si só, dependendo só do indicador em si, tá? Mas se a gente for ver aqui o contexto, a gente teve aquele sweep aqui categorizando um sweep entre sessões, tá? Junto do outro contexto que a gente tem aqui, ó, de um ciclo de 90 minutos também. Então, a gente tem dois SMTs confluenciando ali para estar formando aquele swing point para mim importante no mercado, tá? E basta eu aqui alinhar o time frame. A ordem que eu me posicionei aqui hoje foi partindo do M1 com o M15, tá? Eu havia marcado aqui, ó, tá até o inverso Fair Value Gap aqui. E o CSG, ele vai estar categorizando aqui para mim depois, marcando de forma manual, quando ele fechar o ciclo da vela de M15, tá? Então, eu tenho um contexto alinhado, basta eu fazer o quê? Meramente executar.
Porque toda a leitura eu havia feito. Então eu vou deixar rolando para vocês verem aí como é que está sendo, tá? Ele acabou de confirmar para mim o CSD. Eu tava com o target aqui em cima, basicamente buscando aí 1 para 3, mas eu resolvi sair no 2R porque como a gente tá naquele contexto de guerra, enfim, tudo mais, eu não tô querendo arriscar tanto assim no mercado, tá bom? Mas com isso o mercado, ele, enfim, começa a sua fase de expansão, paga meu trade ali, e logo em sequência a gente vai observar aqui outros pontos. Tá vendo que aqui ó, o Fair Value Gap de M1 com o M15, tempo fractal, ele tá aparecendo porque está tendo velas de expansão. Então a gente tem um Fair Value Gap aqui. Quando essa vela do Higher Time Frame fechar, a gente vai ter o indicador plotando para nós esse mesmo Fair Value Gap aqui embaixo, tá? Na parte azul. Então a gente precisa apenas o quê? Alinhar. Porque o mercado ele já está, bem dizer, colocando de forma mecânica ali para mim um key level, representado pelo conjunto de velas do Higher Time Frame, e basta apenas eu, enfim, alinhar os demais contextos para executar. E qual que é a forma de execução, né, e tudo mais? Aí tem várias, Inverse Fair Value Gap, CSD, Breaker, que seja. Isso eu apresentei no vídeo passado para vocês sobre como identificar uma reversão no mercado, né, através daquele conjunto de confluências que eu tento visualizar. Eu foco em apenas 2, 3 delas, enfim. Mas é isso daí. Então vocês percebem que aqui ó, o mercado ele chega a visitar essa região aqui embaixo, mitiga o key level aqui, e é interessante eu ver o que? Mais confluências, ou seja, SMT junto, tudo mais. O conceito que a gente utiliza quando o mercado ele visita um IRL, que é um Fair Value Gap, né? Em determinado ativo e no outro não, se chama SMT Fill. Então tudo isso o indicador ele já traz. Basta o quê? Alinhar. Dá para ver que aqui ó, no contexto do HTF ele está plotando para mim. Significa que lá no outro ativo combinado ele não atingiu aquela lower ali e colocou um SMT também, tendo essa divergência, uma quebra na correlação entre ativos, dando mais uma camada de confluência para o nosso trade, tá? E foi aqui mais ou menos que eu peguei o outro trade em si. Eu peguei pelo M3 aqui, onde tinha o CSD aqui, que ele havia feito, tá? E o mercado, ele retorna para mitigar essa área aqui depois, tá bom? O indicador só está carregando aqui. Ele retorna para mitigar aqui e consigo, depois ele chega a pagar ali mais 2R. Aqui eu peguei na minha conta de Forex. Mas no mais é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês que o indicador agora ele tá com mais uma funcionalidade, né, aí para automatizar o meu tipo de leitura, enfim, e para tornar, enfim, menos cansativo a tela, porque isso de fato aqui é simples, é apenas focar no essencial e quando der certo todas as confluências ali que eu demando, né, em si para executar, enfim, é fazer. Perfeito, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, como também do trade recap, da nova funcionalidade do indicador em si da vida. Eu vou deixar rolando aqui um pouquinho para vocês verem o restante, né, até o mercado, o momento que ele está, para vocês verem como é que está sendo isso tudo, ó. Aqui a gente tinha outro Fair Value Gap que o mercado retorna. Como ele mitigou, a área ficou em cinza, né, sinalizando que ele mitigou aquela região. A gente tem outro Fair Value Gap lá ó, do 1 hora. Então a gente tem duas áreas de key level sobrepostas. Mas do que? Após o mercado mitigar aquela região ali, ele volta, enfim, a expandir. Então assim, o mercado, ele tá... Mercado não, né? Tornando esse processo cada vez mais simples e satisfatório. Enfim, de fazer as coisas sem quebrar a cabeça com um monte de conceito e tudo mais. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. No mais é isso. E a gente se vê até a próxima.